Atenção, começa agora o campeão de audiência no horário. Balanço Geral Marajó, com Marlon Nascimento. Frente a frente com o povo, agora, na Marajó TV. Ora, meu querido povo do Marajó, começando mais uma edição do Balanço Geral, já agradecendo o carinho da sua audiência, a sua companhia, a sua participação aqui dentro da programação da Marajó TV, onde você tem portas abertas para sua interação aqui dentro do nosso WhatsApp 986-250970, 986-250970. Eu vou colocar a tua foto aqui no nosso telão se você mandar pra gente agora no nosso WhatsApp, que é o 986-250970. Manda mensagem pra nós que eu já vou te colocar aqui no nosso telão, vai participar junto com a gente. Pra você que me acompanha aqui na Zona Rural de Breves, obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Pra você que me acompanha em Melgaço, obrigado pela companhia, continue interagindo junto com a gente, a Zona Rural aqui de Bagre, de Curralinho. Obrigado pela companhia. Minha produção, pode encher a imagem na tela rapidinho aí pra mim? Essa imagem, isso. Daqui a pouquinho eu vou te trazer a matéria completa do congresso promovido pela Assembleia de Deus, que é a instalação QGU aqui em Breves. Várias autoridades participaram e a juventude, incrível, a juventude marajoara participando dessa linda programação aqui no município de Breves. Está vendo aí pastor Marconi de Oliveira, pastor Gilberto Marques, pastor presidente da Assembleia de Deus no estado do Pará, e o pastor presidente da Assembleia aqui em Breves. A gente vai te trazer muita informação a respeito desse congresso que aconteceu no final de semana aqui no município de Breves, e os detalhes você vai ter aqui dentro da programação da Marajó TV. Mas bora seguindo? Bora começar com informação a respeito de um trabalho da Base de Segurança Pública de Antônio Lemos, através da SEGUP, que é a Secretaria Estadual de Segurança Pública, e também a Secretaria de Saúde, promover uma série de serviços à comunidade do entorno ali da base, que fica no Tajapuru, na vila de Antônio Lemos. Os detalhes você vai ter a partir de agora com N. Pompeu. Atividades coordenadas pela SEGUP têm parceria de órgãos estaduais e segue até o final de maio. Se iniciou na Base Integrada Fluvial Antônio Lemos a ação Prevenção e Cidadania por todo o Pará, com inúmeros serviços, atendimentos e orientações para a população do Marajó Ocidental. As atividades são uma iniciativa da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, a SEGUP, por meio da Diretoria de Políticas de Segurança Pública e Prevenção Social, DPS, em parceria com órgãos estaduais, e deve acontecer até o final de maio. Com o objetivo de ser um mutirão da cidadania, a população de Antônio Lemos e das comunidades adjacentes foram atendidas com serviços de saúde da Secretaria de Estado de Saúde Pública, a SESPA, orientação jurídica, inscrições no CAD único, emissão de documentos como CPF e RG, além de receber orientações sobre os canais de denúncia do Sistema de Segurança Pública. Segundo o diretor da DPS SEGUP, Tenente-Coronel PM Marcos Castro Alves, a ação integrada surgiu da proposta de levar serviços importantes para a população do Marajó, que possui dificuldade em acessá-los. A expectativa é que até o final da ação, prevista para 24 de maio, mais de 2.000 pessoas sejam atendidas com os serviços. Quem esteve na base já aproveitou a programação. De quinta-feira, 25 até o dia 31 de maio, a população poderá acessar diversos serviços de saúde, como palestra de prevenção a câncer de mama e de útero, testagem rápida, atendimento especializado em pediatria, ginecologia e clínica médica. O combate ao escalpelamento e rodas de conversa sobre direitos humanos, rede de proteção à mulher e violência doméstica também acontecerão. A SEGUP, por meio da DPS, também vai ofertar capacitação para agentes de segurança pública dentro do programa Pro Mulher. Parabéns à SEGUP, à Secretaria de Estado de Segurança Pública, bem como à Secretaria Estadual de Saúde, a SESPA, pela ação aí que atende a comunidade ribeirinha. Para você que nos acompanha aí na área da Mainarde, de repente no Aturiá, que é mais próximo o acesso, você também pode ter direito a esses serviços promovidos por parte
do governo do estado através das suas secretarias aqui na região do Marajó. A base de Antônio Lemos fica aí na divisa entre Breves e Melgaço. E aí a gente destaca esse trabalho incrível que vem sendo realizado, primeiro para garantir a segurança da população e posteriormente também para garantir aí esses serviços de qualidade ao povo aqui do Marajó. Nosso interativo está aberto para você fazer parte da programação da Marajó TV. Mande a sua foto, mande a sua pauta, a sua denúncia, a sua sugestão de matéria aqui para o nosso interativo. 986-250970, 986-250970 é o nosso interativo para você fazer parte da programação da Marajó TV. Minha produção, enche essa imagem na tela porque circuitos de monitoramento flagraram uma ação criminosa lá no município de Anajás. Pois é, graças a essas imagens, a polícia conseguiu identificar o principal suspeito e prendeu ainda em flagrante. Os detalhes você vai ter agora. A Polícia Civil de Anajás, comandada pelo delegado Luciano Batista, recebeu na delegacia uma vítima de crime de furto. Durante o repouso noturno, o suspeito furtou uma bicicleta cargueira, som e potência que a vítima utilizava para o seu trabalho. A mesma identificou o suspeito no dia seguinte, após ter acesso às câmeras de vigilância de um estabelecimento próximo ao local do crime. Os agentes da Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar, obtiveram as filmagens e empreenderam esforços até localizar o suspeito, sendo encontrado com os bens furtados. O delegado Luciano Batista conta mais detalhes pra gente sobre o ocorrido. Neste dia 18 de maio de 2023, a Polícia Civil de Anajás recebeu uma vítima de um crime de furto que narrou que na noite anterior um suspeito havia furtado o seu cargueiro e uma caixa de som que a vítima usava para o trabalho. Imediatamente, a Polícia Civil iniciou diligências e conseguiu localizar com êxito o suspeito na posse dos bens furtados. Diante do flagrante delito, o suspeito foi conduzido preso em flagrante para a delegacia de polícia. A vítima recuperou todos os seus pertences e o suspeito se encontra custodiado na delegacia de polícia à disposição da Justiça. Parabéns à Polícia Civil aí do município de Anajás pela atuação, conseguindo dar essa resposta à população, e a gente já mostrando aqui a matéria dentro do balanço geral para você que nos acompanha. Aproveitar e mandar um abraço aí para todos de Anajás que nos acompanham através da internet. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia, pela participação aqui dentro da programação da Marajó TV aqui no balanço geral. Já comecei a ver que chegou as fotos, né, produção? Tá chegando muita foto aqui pra gente. Daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, já vou trazer um bloco para você com a sua participação dentro do nosso interativo. Enquanto isso, imagens na tela do Congresso promovido pela Assembleia de Deus, momento importante para a juventude barajoara. Mais de 2.000 jovens na implantação do QGU aqui do município de Breves. Os detalhes eu te conto logo depois do intervalo e eu volto já já. Estamos de volta com o balanço geral com imagens na tela de uma fiscalização, né, da Polícia Federal. Eu fiquei impressionado, na verdade na sexta-feira nós noticiamos ainda na rádio a respeito dessa fiscalização que poderia acontecer e de fato aconteceu no final de semana. A gente entende que a área do Mapuá, apesar de ser uma área de preservação ambiental, nós temos lá literalmente centenas de famílias que residem e que utilizam e que precisam dessa área para subsistência. Então a gente está mostrando aí no nosso telão imagens da fiscalização, dos órgãos de fiscalização lá no Mapuá. E a gente precisa aqui, de forma direta, também defender o cidadão ribeirinho. Nós recebemos diversos áudios, texto do pessoal de lá,
que trabalhavam e que de fato precisam desse espaço para a subsistência. Aqui ao meu lado no estúdio eu já tenho a presença do vereador Enaldo Prata Aguiar para a gente conversar justamente a respeito dessa fiscalização que, por mais que esteja lá cumprindo uma determinação judicial, e determinação judicial a gente não discute, né? A gente cumpre, mas que tem um contexto que nos deixa preocupado, que é a realidade dos moradores do Mapuá. É um rio que já não tem políticas públicas, já o Estado praticamente não entra com uma escola boa, com um posto bom. E ao invés do Estado entrar para resolver essas demandas que são históricas, entra com uma fiscalização dessa de repreensão, que sem dúvida nenhuma vai causar um impacto na vida do ribeirinho. Vereador, bem-vindo ao Balanço Geral, obrigado por participar aqui com a gente, para a gente conversar a respeito dessa história. O senhor muito bem conhece essa realidade do Mapuá. E eu queria perguntar para o senhor, até para explicar para o pessoal de casa, de que forma uma fiscalização como essa, que está tirando um dos poucos mecanismos que as pessoas de lá têm para a subsistência, para o trabalho, pode prejudicar a vida das pessoas lá. Levar nossa solidariedade ao povo do Mapuá, que está passando por esse momento difícil aí em relação a isso. Talvez na história nunca tenham visto tanta a polícia, tanto aparato, tanta força de segurança presente dentro do nosso querido Rio Mapuá. É verdade, Marlon, que a reserva extrativista do Mapuá, ela já existe desde 2005, né, que foi criada pela Presidência da República, ainda no primeiro governo do presidente Lula. E aí de lá para cá, muito pouca coisa, a reserva melhorou a vida das pessoas. E as pessoas que viviam até 2005 do extrativismo continuaram vivendo até esse momento aí do extrativismo da madeira, um pouco ainda da questão do palmito do açaí. E uma parte da população vive do extrativismo do fruto do açaí e alguns outros produz a questão da farinha de mandioca. Então, essa sempre foi a realidade do Mapuá e de lá para cá, desde a criação da reserva, isso não se alterou em relação a essas culturas de subsistente do nosso povo marajoara, do nosso povo amazônico, que ao longo dos anos, desde que a chegada na região dos portugueses, a gente vive da exploração do extrativismo da floresta. Então a gente tem essa questão hoje de lamentar esta operação com um aparato policial forte, com destruição de patrimônios, de trabalhos, de anos de trabalho das famílias, de sonhos. Isso nós condenamos, né? Isso nós mostramos toda a nossa indignação em relação a isso. Por outro lado, Marlon, o governo brasileiro atual, ele hoje vai para o mundo vender a questão da preservação. Na preservação da floresta, da preservação do meio ambiente, da preservação do nosso ecossistema. Isso é acordos que o Brasil tem lá fora. Mas a questão é que quando se faz o acordo, não se pensa no indivíduo que vive nessa região, que vive nas regiões da floresta amazônica, que vive aqui no nosso Marajó. Então não se pensa nisso. E o que é que o Estado brasileiro faz, o que é que o governo brasileiro faz? Ele apenas traz hoje somente a repressão ao trabalho desses trabalhadores históricos e culturais da nossa região. Não traz, na contramão disso, a oferta de uma política pública que mude a realidade deste ribeirinho, que ao longo de sua história sobreviveu e vem sobrevivendo da questão do extrativismo. Nós, Marlon, somos a favor da preservação da espécie, a favor da preservação do meio ambiente, né? Não somos contra isso. Agora, nós somos contra a operação repressiva, sem nenhum tipo de alento da política pública que possa dar condições de vida para que as pessoas tenham. Porque uma operação dessa aí, Marlon, que surte um evento devastador para as pessoas que estavam aí com as suas serrarias, com as suas madeiras, trabalhando. É devastador para elas. Mas essa operação vai sair daí, Marlon. Se não chegar à mão do Estado com a política pública evidente para melhorar a vida, que as pessoas tenham condições de sobreviver, elas vão precisar sobreviver. Então elas vão ser forçadas a continuar isso. Tanto que nós estamos com a reserva desde 2005 e até o momento a gente não saiu dessa triste realidade de precisar estar cortando madeira, destruindo a floresta para não sobreviver do nosso espaço que era para nós estarmos preservando. Mas por que nós estamos fazendo isso? Por que o cidadão ribeirinho está fazendo isso? Por que o mapuaense está fazendo isso? Porque ele não tem uma outra alternância de sobrevivência para garantir o sustento da maioria das famílias que vivem ali. Uma pequena serraria dessa que
aí nós não temos nenhum grande explorador de madeira, nenhum, nós temos pequenos, nós não temos uma madeira, nós temos aí um núcleo familiar, talvez aí o pai, o filho ali, o genro que trabalha, o neto que trabalha em função disso, e 2 ou 3 ali cortadores, fornecedores de madeira que entregam madeira bruta para ser serrada numa pequena serraria dessa. Então nós destrói essa economia, né, que mexe na questão econômica do Mapuá, mas afeta a questão econômica da cidade de Breves, porque os insumos para o funcionamento disso praticamente saem do comércio da cidade de Breves para essa região. Então a gente só lamenta essa questão, Marlon, condena a operação de modo da força excessiva contra pessoas que, apesar de estarem trabalhando na floresta de forma não adequada com o que as leis ambientais dizem, mas tem crimes no Brasil muitos maiores que isso e que não são tratados com a mesma força da repressão que está sendo tratado o cidadão. A gente poderia destacar, né, vereador, na época em que a gente estava vivendo o auge da pirataria aqui, com assaltos, com pessoas sendo vítimas de refém, pessoas sendo estupradas em ações de piratas, eu não vi a Polícia Federal com um aparato desse aqui, 4 lanchas, 2 barcos, uma estrutura impressionante para vir repreender trabalhador, para vir repreender gente honesta aqui. Apesar de, como destacado pelo vereador Enaldo, está aí num trabalho considerado pelos órgãos ambientais irregular, mas que está lá de forma íntegra, fazendo o que é certo, trabalhando, né? E aqui, vereador, eu aproveito para destacar, hoje na Marajó FM eu destaquei o quanto que era importante se a gente tivesse aqui no nosso município um investimento por parte da gestão pública municipal, ao menos por parte de 3 ou 4 secretarias, que seria: a primeira secretaria seria a Secretaria de Meio Ambiente. Já deveria ter entrado no Mapuá há muito tempo para fazer não esse trabalho de repreensão, mas um trabalho educativo, um trabalho que viesse instruir a comunidade. A segunda secretaria, que já poderia ter entrado para evitar esse tipo de humilhação que o povo do Mapuá passou, seria a Secretaria de Agricultura, para justamente gerar novas oportunidades, gerar uma nova opção, uma nova fonte de renda, para que o povo começasse a migrar aos poucos. E é claro que todo esse trabalho em volta precisaria de um apoio da assistência social, com todo um trabalho junto às comunidades, precisaria ter todo esse empenho. O senhor acredita que se a gestão pública já tivesse entrado, porque já que era algo iminente, já que é uma reserva, uma RESEX, uma área de preservação ambiental, cedo ou mais tarde, esse tipo de ação já iria acontecer. E o Mapuá existem literalmente milhares de pessoas, são aí cerca de 2.000 pessoas que residem nesse entorno. O senhor acreditaria que a gente já poderia ter evitado e superado essa etapa? E eu recebi uma mensagem até emocionante de uma jovem de lá do Mapuá que dizia: poxa, aqui nós não temos uma escola que preste, nós não temos um posto que preste, nós não temos nada aqui do governo e o governo só vem e tira de nós. Qual é que é a sua opinião a respeito disso? Olha, Marlon, você faz um comentário que eu discuto isso desde quando eu assumi como vereador de Breves, que eu discuto isso em 2 momentos. É o momento de você discutir a LDO, que inclusive está tramitando a de 2024 na Câmara agora, e o orçamento. Nós sempre priorizamos algumas coisas. Breves é um dos municípios do Pará que hoje recebe diretamente o ICMS verde. Isso dá para a Secretaria de Meio Ambiente do município de Breves algo em torno de 2 milhões e pouco por ano, né? Esse ano de 2023 que nós estamos vivendo, e que a gente não vê essa ação educativa ou participativa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e tudo mais. Nós estamos falando aqui especificamente do Mapuá, mas ações igual a essas, com certeza, Marlon, irão acontecer no restante da parte do município de Breves, que não está dentro da área da reserva, mas o município de Breves, uma parte está na reserva do Mapuá, outra parte está no projeto de assentamento do INCRA, que é as áreas de várzea do nosso município, que uma boa parte está coberta por isso. Então, daqui a pouco nós vamos ter talvez ações parecidas como essa,
nessas também pequenas serrarias de pequenos trabalhadores ou de grupo de trabalhadores que estão nessas outras regiões do município de Breves. E aí nós temos um número enorme também de pequenas serrarias, de pequenas fábricas de cabo de vassoura, da questão das portas, da fabricação de portas e tudo mais. Então nós temos essa questão aí. Isso é uma situação. Uma outra situação, Marco, é que eu digo assim, quando a população ela se ausenta da discussão do orçamento público e deixa isso na responsabilidade apenas do parlamento e da equipe executora do orçamento, no caso é a equipe do prefeito, a gente tem essas falhas no orçamento. Nós temos em Breves, Marlon, para te ter uma ideia, um orçamento da Secretaria de Agricultura que ela é quase 5 vezes menor do que a da cultura. Não que a cultura não seja uma política importante para o município, mas só que nós no município que não somos produtores, a não ser do açaí que é natural. É a única coisa que nós produzimos porque era natural. Porque o resto, toda a produção daquilo que consumimos é de outros lugares, né? De coisas simples como cheiro verde, farinha, batata, enfim, pimenta, tudo a gente abastece o nosso comércio de fora, por conta de que nós não temos uma política de incentivo à agricultura que possa garantir a subsistência das pessoas. Porque, Marlon, em qualquer área dessa poderia estar se trabalhando a questão da agricultura familiar, de outras questões que não fosse só a cultura da coleta do açaí, mas que fosse outras questões que pudessem suprir a necessidade dessas famílias. Mas o governo municipal, nesta questão, ele é ausente disso, as políticas públicas não absorvem a população de modo geral, e aí nós temos as falhas daquelas políticas mais sociais, no caso a educação, que é fraca, que é ruim, que é de péssima qualidade no nosso município, por conta de que a estrutura que nós temos à disposição, ela não contempla para que o professor, para que a equipe técnica da educação do município de Breves, que nós temos uma das mais qualificadas da região, mas falta o insumo, falta o combustível, falta o barco, falta uma sala digna, falta estrutura, falta merenda, falta um monte de coisa que prejudica a boa condição de trabalho do professor e com isso prejudica a boa realização da sua aula e o bom aprendizado do aluno. Tudo isso atrapalha lá atrás. Por isso o nosso IDEB, Marlon, ele continua abaixo da meta e longe, muito longe de nós alcançarmos isso, porque essas políticas não chegam. Uma outra questão é a saúde. Não coisando, Marlon, mas no sábado, parece, ou no domingo, foi no sábado, que uma criança foi a óbito no Mapuá por conta da demora do socorro, por conta da demora do atendimento. Então, é o contraste da situação. Eu repreendo e, ao mesmo tempo, eu falho na política pública. E aí esta questão, que é responsabilidade do município, fica ausente. E o Estado de Direito, no caso aqui a União, para com a reserva, vem só com a força repressiva. As questões que eram para resolver o problema das moradias dessa população, de garantir condições para que elas pudessem receber uma água de qualidade, as questões que eram para resolver isso, elas nunca andaram, nunca caminharam e as pessoas continuam. Quase 20 anos depois da criação da reserva, vivendo da mesma maneira que viveram os avós, os bisavós, os pais dessas pessoas que hoje estão aí tendo o seu patrimônio destruído. Vereador, recebi informações por parte de moradores de lá, inclusive a equipe de fiscalização está nesse momento na área do Rio Aramã, já fazendo outras fiscalizações aí, tendo a possibilidade de ir para outras áreas. É uma operação federal, a gente sabe disso, temos os conhecimentos disso, mas eu acredito que o município ele poderia de forma direta começar já a trabalhar, já que chegamos nesse nível no Brasil, já que recebi uma informação que ainda vou conferir com as autoridades, porque na área do Mapuá disseram que não pode ter nenhum tipo de desmatamento até as roças, segundo o que foi repassado por algumas pessoas que conversaram com os policiais federais que estão na operação, disseram que eles não poderiam mais fazer porque vai ter que derrubar e queimar para preparar o terreno, que são as cuivaras que são feitas para preparar esse terreno. Então até as roças já seriam proibidas, também já seria um crime. Agora, o que o parlamento, o senhor enquanto vereador, a gente sabe que é um pouco difícil o senhor falar pela maioria, ou o que os vereadores poderiam fazer para tentar ajudar a comunidade, mas o que na sua opinião seria o certo, o parlamento se posicionar para tentar ajudar, contribuir com o município, para que outras comunidades não passem por isso e que a comunidade do Mapuá também seja ajudada, porque nós estamos falando de serrarias que foram destruídas e que vários trabalhadores de lá receberam multas de R$10 mil.
de 12 mil reais, e pessoas que não têm, a única fonte de renda deles foi destruída, e eles ainda têm uma multa gigantesca para pagar de um dinheiro que eles nunca viram na vida. Qual que é a sua opinião a respeito disso e de que forma o senhor acredita que a Câmara de Vereadores de Breves poderia se posicionar para ajudar essa comunidade aí que tanto está precisando? Marlon, o Poder Legislativo Municipal, ele, para essas questões da repressão vindas de forma federal, ele não tem nenhum tipo de autonomia, ele não tem nenhum tipo de poder para fazer o enfrentamento dessa questão. O que nós podemos fazer enquanto Legislativo de Breves? Eu vou propor, Marlon, na próxima sessão, que será na quinta-feira, através de requerimento, que a mesa diretora da Câmara Municipal, hoje presidida pelo vereador Rony, nosso presidente, crie uma comissão especial de vereadores para fazer o acompanhamento a partir de agora do que aconteceu no Mapuá. Fazermos um estudo para que nós possamos, além de tudo aquilo que já falamos e que todo mundo conhece, além das outras questões, a gente possa fazer uma cobrança mais eficaz na implantação de políticas públicas que venha substituir aí a questão do trabalho com o extrativismo da madeira que está sendo retirado de pauta, como diz assim, né, para que a gente possa garantir a subsistência das pessoas. E também, Marlon, tentar, através dos órgãos, a derrubada dessas multas por pessoas que não têm de onde tirar as condições adequadas para pagar essas questões. Acredito que o Poder Legislativo Municipal pode, a partir de um ponto, partir em relação a isso, no debate, na construção de ideias e buscar aí dentro hoje da Reserva Mapuá. Cobrar do poder público local, do prefeito, as políticas públicas de competência local, sair dessa esfera local para aquilo que é competência da União, já que nós estamos falando da reserva extrativista. Então, eu vou propor ao presidente da mesa diretora que constitua uma comissão de vereadores para fazer um acompanhamento disso, para que nós possamos, ouvindo a população, ouvindo a comunidade, ouvindo os órgãos competentes, no caso, a direção da reserva, o ICMBio, o IBAMA, aqueles que têm o controle disso, e buscar uma política pública para isso. O Brasil, Marlon, ele está festejando, né? Você entra nas redes sociais, todo mundo festejando que destravamos tantos bilhões para o Fundo Amazônico, para a preservação do meio ambiente. Então, é interessante que nós cobramos do governo brasileiro como vai ser o investimento disso no Amazônico, porque até agora serviu para bancar uma operação dessa que não é um custo barato, mas que beneficiou aí diretamente apenas algumas pessoas que estão aí recebendo suas diárias para fazer seu serviço. É a sua parte na operação. São pagos para isso, são servidores públicos com a competência de fazer isso. Mas e o indivíduo que foi prejudicado lá? Qual é a função do governo federal em relação a esta questão dos recursos que o país está recebendo para manter a floresta em pé, mas que se manter a floresta em pé e aí manter o homem deitado de fome, porque com fome o homem não fica em pé. E o ribeirinho, que por sinal era quem deveria ter o direito, porque a gente está falando aí, vereador, de famílias que vêm de geração em geração, residindo, trabalhando, vivendo, sustentando a sua família aí, né, na área. Então, do que adianta a pessoa ter um patrimônio, que é um terreno, em uma área em que ele não pode derrubar, ele não pode tirar, ele não pode fazer nada, porque já que é uma área de preservação ambiental, como a Resex, não vai mais poder fazer roça, ou seja, ele vai ter que ser pago só para capinar as árvores que já estão de pé lá, não vai poder mais derrubar nada, não vai poder mais fazer nada. Então tudo isso tem que ser discutido, realmente é uma conversa muito ampla, muito importante. E a gente hoje fala do Mapuá, mas nos próximos dias a gente pode estar falando de qualquer rio aqui, a gente pode estar falando dos macacos, pode estar falando de Itajapuru e de tantas outras áreas que as margens desse rio aí tem dezenas de pequenas serrarias, mas que você vai daqui no Mapuá 13 horas de barco. Eu sinceramente, eu estava desafiando alguém na rádio hoje que me mostrasse uma área desmatada em 13 horas de viagem, porque nós temos a bênção de Deus de morarmos em uma área com uma incidência de água abençoada, com essas correntes de água que fazem com que as sementes se propaguem das árvores e a gente tem uma renovação da floresta, graças a Deus. Só que infelizmente nós vivemos políticas públicas que foram decididas por pessoas de outras realidades
Eu até queria ver uma máquina andando no Mapuá, que eu ainda não vi. Um trator, uma pá carregadeira para entrar e limpar o terreno como se fazem por aí, para fora aqui do estado, até mesmo no Nordeste aqui do Pará, em que se entra e limpa todo o terreno destruindo. Aqui não, é um cidadão que vai às vezes com machado, passar um tempinho lá no pé da árvore para derrubar, tira 2, 4, 5 toras de madeira e tu vai daqui com 4 anos já tem 2, 4 árvores no mesmo lugar. Por quê? Porque a gente tem aqui essa peculiaridade. O problema é que as leis que são vigentes, que acabam servindo para nós, foram discutidas em outros locais. E a gente precisa repensar isso também, vereador. Verdade, Marlon. O problema é que tudo se pensa em Brasília e se cumpre aqui no Mapuá. Então, a gente tira por um exemplo, só aproveitando a deixa aqui, vereador, as lanchas escolares que foram projetadas em outros locais vieram aqui para a região do Marajó. A maioria dos municípios tem, se você for em Melgaço, tem mais 5 lanchas no Porto Parada, aqui breve já até se acabou as lanchas, porque foram projetadas, testadas em outros locais, quando caíram para o Marajó não conseguiram ter utilidade para nós. Verdade, Marlon. Então, a gente, Marlon, hoje estão passando por essas questões todas que você bem colocou aí. O Mapuá além de toda a sua importância de rios, tudo, o Mapuá tem todo um contexto importante na história do município de Breves. E ele deveria ser cuidado de forma muito carinhosa, por conta de que nós estamos aí falando e retornando lá ao século XVIII, onde o Mapuá foi protagonista de toda uma história para o município de Breves. Então, nós precisamos respeitar essas questões do povo do Mapuá, um povo guerreiro, trabalhador, um povo ordeiro, um povo que sempre esteve presente em todos os momentos da história desse município. Então, precisamos repensar isso. O prefeito tenha condições e a responsabilidade de puxar esta questão do debate para que a gente possa, com aquilo que é responsabilidade do município, entrar no Mapuá, regularizar aquilo que for preciso regularizar do município, levar as políticas públicas sob o comando da prefeitura e, claro, garantir que a União, através da Reserva Mapuá, onde tem a sua maior concentração dentro do município de Breves, a gente possa garantir pela União aquilo que for. Marlon, talvez essa quantidade de milhões que o Brasil está recebendo lá fora, bilhões e tal, que a toda hora se noticia na grande mídia, talvez, Marlon, fosse o caso de você, olha, eu tenho aqui uma família de 5 membros que viviam do extrativismo da madeira, não é mais para cortar madeira, nós vamos pagar para você ficar tomando conta da área e não deixar ninguém mais extrair. Isso seria o mais justo. Isso seria muito mais justo do que você pagar bons salários, grandes salários para os servidores públicos, vir e proibir o cara de trabalhar, sem dar para ele nenhuma alternativa, porque esse cidadão, primeiro, Marlon, que nós que somos daqui conhecemos isso, ninguém trabalha numa madeirinha dessa porque quer, porque é perigoso. É um trabalho quase que insalubre, tu tá entendendo? Porque aí as pessoas trabalham sem nenhum tipo de equipamentos, de IPIs para que garantam um trabalho mais seguro, sem nenhum tipo de condições melhores, sem carteira assinada, sem um tipo de benefício. Porque isso é um trabalho familiar. É ali o pai, os filhos que trabalham por disso, o avô, os netos que trabalham em cima disso daí para garantir o sustento daquelas famílias que estão naquele entorno. Então, precisa se tirar a possibilidade de trabalhar com a madeira, mas precisa levar. E aí não é uma bolsa de R$600, com todo respeito às pessoas que estão recebendo isso, porque isso não vai resolver o problema da qualidade de vida dessas pessoas. Isso vai fazer com que as pessoas continuem nessa mesma linha de pobreza, precisando cada vez mais extrair aquilo que está na floresta. Uma bolsa de 600, de 500, de 1.000, isso não resolve o problema. O que resolve, Marlon, é a gente gerar condições para que essas pessoas hoje possam dizer assim, ó, eu passei por esse problema e hoje eu estou nesse patamar de vida. É isso que essas pessoas querem, é isso que nós queremos, é isso que nós buscamos. Agora, para isso nós precisamos ter a concentração e a certeza de que somos falhos, de que o poder público local é falho nessa política pública, não colocou ao longo dos anos nenhum tipo de projeto que mudasse essa realidade e por conta disso nós estamos convivendo 20 anos praticamente depois da criação da Reserva Mapuá, com as famílias na mesma maneira que entraram, pobres ou abaixo da linha da pobreza.
Infelizmente, é uma área que já é pobre e agora com esse tipo de ação de repreensão, a tendência é ficar ainda mais pobre. Infelizmente, é essa que é a verdade. Para mudar de assunto, trazer agora informações a respeito do Paysandu, que enfim conseguiu uma vitória. Os detalhes você vai conferir agora na tela do Balanço. O Paysandu não foi brilhante, mas foi cirúrgico. Aproveitou o mando de campo e a presença da torcida para, enfim, encerrar o jejum de vitórias no Brasileirão da Série C. Logo aos 7 minutos do primeiro tempo, João Vieira, em posição duvidosa, recebeu pela direita e cruzou para a área do Manaus. Giovani desviou de cabeça e Mário Sérgio completou para o fundo das redes, 1-0 para o Papão. Após sofrer o gol, o Gavião Amazonense tentou empatar, atacando pelos lados, mas a defesa bicolor estava bem postada. O Paysandu respondia nos contra-ataques com chutes de fora da área, mas esbarrava no paredão Reinaldo do Manaus. O Paysandu ainda desperdiçou uma chance de ouro de aumentar o placar no primeiro, com o atacante Dalberto, que perdeu o gol debaixo da trave de forma inacreditável. No segundo tempo, o Paysandu apenas administrou o resultado, quebrando o jejum de vitórias que começava a incomodar o torcedor. Fim de jogo. Paysandu 1, Manaus 0. A atmosfera hoje era um jogo extremamente perigoso. Você vindo, né, de uma derrota, de uma final de Copa Verde contra o Goiás, o torcedor machucado, o torcedor com anseio de ter uma boa apresentação, uma vitória. Então era uma atmosfera difícil de se jogar. E só que os atletas entenderam, acho que o trabalho, eles conseguiram captar muito bem aquilo que foi passado da parte tática e exerceram no seu limite. Mas eu diria que nós estamos aí a 40%, 50% daquilo que eu quero. Acho que hoje já apresentou uma melhor organização, né? Já teve, no segundo tempo principalmente, quando o Manaus se lançou à frente para buscar o empate, nós já conseguimos fazer um jogo de transição com o Dalberto, com o Bruno, com o Juninho, né? E a gente vai ganhando jogadores, conhecendo, né, nesses 4 jogos sob o meu comando efetivo na beira do campo, conhecendo, porque treino é treino, jogo é jogo. Então a gente tem que colocar no jogo para que o jogador sinta mais à vontade, naquele que possa entregar a sua melhor qualidade, e aí eu vou entendendo, conhecendo e aplicando para os próximos jogos e ganhando jogadores para o Paysandu. O Paysandu volta ao campo na próxima quarta-feira contra o Cametá, no jogo de volta da disputa pelo 3º lugar do Parazão. Na partida de ida, as duas equipes empataram em 1-1. Quem vencer garante a medalha de bronze no campeonato e, de quebra, vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Pelo Brasileirão da Série C, os bicolores jogam no próximo domingo contra o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, interior do Rio de Janeiro. Um dia antes, no sábado, o Manaus vai ao Rio Grande do Sul encarar o Ipiranga, no Paço de Areia, em Erechim, interior gaúcho. O jogo vai ser às 4h30 da tarde. Aí, parabéns ao Paysandu, feliz a torcida do Papão pela vitória, até que enfim, né? O pessoal já estava aí na expectativa, nada de vitória, e aí já estava agoniado. O resultado veio, a esperança é que o time paraense possa melhorar na competição e a gente vai acompanhar aqui dentro do Balanço Geral para você que acompanha a programação da Marajó TV. Trazer um recado agora mais que especial para você que nos acompanha, já conhece o novo espaço aqui de Breves, a Casa Farias, esse ambiente incrível onde você pode aproveitar várias delícias. Já teve a programação de inauguração, agora você já pode contar com esse espaço que conta com, além, é claro, daquele pãozinho quentinho, aqueles doces mais variados da cidade, esse ambiente super confortável, você pode saborear aquele café da manhã a partir das 6h30 da manhã até às 11 horas lá na Casa Farias. Além disso, você também pode aproveitar o café da tarde até às 19 horas, das 15h30 até às 19 horas tem um café da tarde delicioso. Já a partir das 19 você conta com uma variação incrível, são mais de 25 sabores de pizza, é isso mesmo, tem pizzas doces e salgados. Agora você quer aproveitar um jantar além da pizza,
Quer experimentar outras delícias? Você também conta com o jantar lá na Casa Farias. De segunda a segunda tem o jantar na Casa Farias. E no sábado e no domingo tem almoço especial para você confraternizar com sua família, com seus amigos. É na Casa Farias, localizado na Avenida Rio Branco, no centro da cidade de Breves, bem na frente da Escola Miguel Bittar, no centro, para você achar, chegar rápido e encontrar esse espaço incrível que agora está à disposição da comunidade. Um ambiente mais que especial, profissionais preparados para ofertar o melhor serviço a você. Aproveite e confira tudo isso que a gente está anunciando para você aqui no Balanço Geral. Bora mudar de assunto agora, trazer informações para você a respeito do Congresso de Jovens, que foi uma instalação do QGU, que é o quartel-general da UMADESPA, que é a União de Mocidades da Assembleia de Deus no estado do Pará. A programação aqui em Breves reuniu diversos jovens aqui da nossa querida região do Marajó. Os detalhes você confere agora. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus promoveu no final de semana a instalação do QGU de Breves. O QGU é uma representatividade da UMADESPA, União de Mocidades da Assembleia de Deus no estado do Pará. A programação contou com a presença de mais de 2.000 jovens, na sua grande maioria dos municípios da região e campos pastorais da zona rural de Breves. A União de Mocidades da Assembleia de Deus em Breves, a UMADEB, através do pastor Marconi de Oliveira, foram os anfitriões que organizaram toda essa programação. Ficou na história, uma noite especial, um dia maravilhoso, PGU, da juventude do Marajó Ocidental, um momento de louvor, de adoração a Deus, felicidade, Deus obrigado. Muito obrigado a toda a equipe TV Marajó, Deus abençoe, Deus tudo certo, glória a Deus. O evento começou pela manhã e o encerramento com um culto à noite, que contou com a presença de várias autoridades, entre eles vereadores, deputado federal Olival Marques, o prefeito de Breves e sua esposa, além do pastor presidente da Assembleia de Deus no estado do Pará, Gilberto Marques. Eu posso informar a vocês que o nosso Brasil e que o mundo está virado do avesso em termos de moral, em termos de espiritualidade, em termos de temor a Deus. E o QGU é algo que Deus está oferecendo aos jovens para que os jovens possam se ajustar e servir a Deus de coração e o nosso Brasil glorificar ao Senhor. Essa programação já foi grandiosa, mas ano que vem vai ser maior, melhor. Nós temos 1.060 igrejas. Não realizamos nem 10% do trabalho. Vamos o Brasil inteiro, mas principalmente o nosso estado. Vamos fazer isso com muito empenho para a glória de Deus. Thaísa Rebelo representou o deputado Lute Rebelo, que iria participar da programação, mas em razão de uma reunião na Alepa, o deputado não conseguiu chegar a tempo. É verdade, Marlon, a gente fica muito feliz de poder participar, né, ajudando como a gente pode, com o nosso grupo de comunicação, com a TV, com a rádio. Eu fico muito feliz de ver tantos jovens, né, hoje em dia envolvidos na obra, servindo. A gente sabe como isso tem um impacto social para a população de Breves, né? Isso é importante destacar que outras programações virão também. A UMADEB e o Grupo Marajó está sempre à disposição não só da Assembleia, mas de qualquer instituição religiosa que tenha um trabalho social. Sim, o nosso foco realmente é o trabalho social. Então, seja qualquer instituição, qualquer denominação, qualquer igreja, nosso foco é servir. Nós estamos de portas abertas para todo e qualquer trabalho social, para a gente poder ajudar, para fazer a diferença aqui no nosso município, né? A última mensagem da noite foi ministrada pela jovem Jéssica Damasceno, uma palavra de jovem para a juventude marajoara. O quartel-general da UMADESPA é um projeto que visa capacitar, preparar nossos jovens na Assembleia de Deus no estado do Pará para serem voz no nosso país, no nosso Pará, no nosso estado. O QGU vem para dar esse incentivo, esse apoio para os nossos jovens. Curso de teologia, curso de inglês, capacitados, preparados para que eles possam ser cristãos de verdade, aonde eles estiverem. E
para uma comunidade do Marajó não é diferente. Esse projeto abrange todo o nosso Pará, por que não o nosso Marajó? Nós temos jovens aqui comprometidos com a palavra de Deus, que querem fazer a diferença, mas precisam de um incentivo, precisam de alguém que acredite neles. E o projeto PGU, através do nosso pastor presidente, pastor Gilberto Matos, vem com isso, dando esse incentivo, dizendo: eu acredito em vocês, vocês podem ir além, vocês podem ser jovens, cristãos, missionários, preparados para falar do amor de Jesus. Os jovens de Breves destacaram quão é importante esse momento para a juventude do município. Primeiro que nós nos sentimos muito honrados, né, em poder estar recebendo outros jovens de outras regiões aqui próximas, e que esse momento é muito especial para nós, no sentido de capacitar, de reafirmar quem nós somos como jovens cristãos, e é muito especial. Parabéns à Assembleia de Deus, a todos os organizadores, em nome da UMADEB, a União de Mocidades da Assembleia de Deus em Breves, pela programação que aconteceu aí no final de semana, que possa vir ainda muito mais eventos como esse, para a glória de Deus, né? Em que a juventude tenha a oportunidade de ter um ambiente saudável, de alegria, de confraternização, e também aí uns momentos espirituais importantes, e a gente vai estar sempre aqui à disposição dos jovens, seja de qualquer denominação, para divulgar. Programações como essas fazem e geram um impacto social muito grande na nossa sociedade, e a gente vai estar sempre aqui à disposição. Minha produção já está pegando as fotos aí, né, produção, dos nossos telespectadores. Daqui a pouquinho já vou trazer a sua foto aqui no nosso telão. Já mandou aqui? Tá nos assistindo da onde? Manda pra gente aqui, 985-250970 pro nosso WhatsApp. Daqui a pouquinho já te coloco no nosso telão. Vou para um rápido intervalo, é bem rapidinho, e eu já volto. Estamos de volta com o Balanço Geral. Muito obrigado pela companhia, obrigado pela audiência, para você que participa com a gente aqui dentro da nossa programação. A gente vai direto com o Rodrigo Souza, que vai trazer uma história agora de solidariedade aqui na tela do Balanço, a respeito de uma mulher e também, ao que tudo indica, do seu filho, que também precisa de apoio. É isso, Rodrigo Souza? Marlon Nascimento, nesse exato momento a gente está aqui na estrada da saudosa Madenorte. Olha, acompanha aqui comigo a nossa equipe, né? A gente veio conhecer aqui a história da família da nossa amiga Maria, né? A sua mamãe e o seu irmão estão operados, né? Fizeram uma cirurgia, não estão podendo trabalhar, né? Estão passando por algumas dificuldades. A gente vai dar um chega aqui com a nossa amiga Maria, ela vai contar pra gente a história e vai fazer o seu apelo, o seu pedido de ajuda, né? Vamos conhecer a história da Maria aqui, nesse exato momento, aqui no bairro Jardim Tropical. Maria, conta pra gente o que está acontecendo, né? Qual é o teu clamor, o teu pedido, né, para os nossos telespectadores da programação Marajó TV 27.1. O que aconteceu com a tua mamãe e com o teu irmão? Aconteceu com a minha mãe, ela foi operada, né? E meu irmão também. Eles estão precisando muito de ajuda, precisando de alimento para eles que não tem. Eles não estão podendo trabalhar, né? Não estão podendo trabalhar, durante 3 meses eles não possam trabalhar. E pedindo também o curativo, né? Para fazer o curativo, vir fazer curativo em casa. Que para ir fazer para lá para o posto não dá para fazer para eles. Eles não podem nem sair lá da cama onde eles estão, né? Estão em fase de recuperação, não dá para sair daqui para fazer um curativo. Não, né? Não, eles não estão podendo sair os dois, nenhum dos dois. Aí eu estou pedindo essa ajuda, né? Para alguém me fazer aqui o curativo para eles aqui. Algum profissional da área que tenha um coração gigante, né? Que esteja nos assistindo nesse exato momento aqui no Balanço Geral. Você, meu amigo enfermeiro, enfermeira, né? Se tiver um tempo disponível, a gente vai estar passando o endereço aqui, né? Do irmão da Maria, da mamãe da Maria, fica aqui no bairro Jardim Tropical, né? Aqui na estrada da antiga Serraria da Madenorte. Foca aqui essa igreja aqui para mim, Josias. Isso aqui é o templo da Assembleia de Deus, né? Da Assembleia de Deus aqui na frente, né? Fica bem na frente a casa da Maria, aqui, né? Você vai poder vir aqui e poder ajudar
uma ajuda financeira, né? Ajuda financeira, com alimento, com uma cesta básica, ou até mesmo ajudar na questão do curativo os nossos profissionais da área da saúde, né, Maria? Porque era ele que trabalhava, né? Como minha mãe está doente agora, ele não pode trabalhar, né? Aí eles estão precisando de ajuda, por favor, quem puder ajudar, né? Só vim aqui ajudar. Tá certo, eu falei. A estrada na Bade Norte, o número tá aqui, 935, tá aí, ó. 935. A Maria não sabe direito o nome da rua, porque a Maria, na verdade, a tua mamãe e teu irmão moram aqui, né, Maria? E eu que não moro aqui. Tu tá vindo para ajudar eles, Só né? para ajudar, eu moro na Fuá, eu moro. Para quem quiser ajudar com o valor, né, no Pix, o valor em dinheiro, né, toda ajuda é válida, como eu falei, tanto ajuda para curativo, né, para alguém vir aqui, algum profissional da área da saúde poder ajudar, também com cesta básica, como a gente passou o endereço Estrada da Bade Norte, né, aqui no número 935, em frente à Igreja Assembleia de Deus, ou com valor em dinheiro. O valor em dinheiro você pode mandar para esse número do Pix aqui, anota aí. Você que está com um coração gigante, está com vontade de ajudar e está sendo muito abençoado por Deus, anota esse contato aí. DDD 91 991 28 44 26, DDD 91 991 28 44 26. O nome completo aqui dessa conta do Pix é Benedito Pinheiro Santos. Tá ok? Aqui é Rodrigo Souza para a programação Marajó TV 27.1. Ajude a quem precisa e com certeza você será muito mais abençoado do que você já pensa. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, que Deus abençoe a tua família, Maria, que eles sejam ajudados, né, pela população brevense marajoara e que logo voltem a trabalhar, se Deus assim permitir, né, Maria? Se Deus quiser. Amém. Aqui é Rodrigo Souza para a programação Marajó TV 27.1. Obrigado, Rodrigo, pelas informações. A gente destaca quanto que é importante, né? O nosso povo ser solidário, ajudar. A gente faz isso aqui com muito carinho, com muito respeito e, é claro, sempre abrindo as portas da Marajó TV para que a gente possa auxiliar quem tanto precisa, tá bom? Agradecendo o carinho da sua audiência, a sua companhia. Lembrando que amanhã eu volto, 10 para o meio-dia, aqui na Marajó TV, com a nossa missão de sempre deixar você muito bem informado. Vou encerrar o nosso jornal com a participação dos nossos telespectadores aqui no nosso telão. Pode soltar aí, produção.